Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Formação do Sujeito na Medicina. Hoje nós damos início e abrimos aqui o módulo 5, onde nós mostraremos para vocês alguns dos princípios de economia de energia que regem o nosso eixo. Como a gente já viu, um dos principais elementos fundadores do eixo é a ideia de uma via apofática de determinação de si mesmo. Ou seja, uma via negativa onde você vai retirar tudo aquilo que não é essencial, tudo aquilo que é contingente, e você vai proteger o que é essencial dentro de você e dentro da sua prática para que você consiga, de forma eficiente, tomar as suas decisões. Respeitando a forma, a função e a capacidade de decisão do médico, a gente vai chegar dentro de um bom resultado quando a gente conseguir reduzir ao máximo o nosso sistema de energias para um sistema de funcionamento com energia mínima. Então você não gastará energia estudando. Essa que é a grande ideia deste método. É claro que assim, você vai ter um gasto de energia vital, estudar é difícil, estudar é caro metabolicamente, mas a ideia é que você não tenha o gasto de energia de tomar esta decisão. Você não tem o gasto de energia de viver se sentindo culpado por você não estar fazendo o que você deveria estar fazendo, assim como você viver se sentindo culpado por você não ter logrado os resultados que você gostaria de ter logrado. Então, nós podemos começar este módulo ratificando, confirmando uma coisa. Este módulo, ele vai, de certa maneira, repetir alguns dos princípios que a gente já viu anteriormente. Mas a gente vai colocar um enfoque para aquilo que são as questões energéticas da nossa vida. Como a gente já viu, o eixo ele libera energia e liberando energia a gente consegue ter decisões melhores. Mas aí a gente vai refletir um pouco mais sobre como que essa energia é liberada. Então, o tema principal do nosso módulo 5 é sobre a economia energética, sobre a economia de energia. Nessa nossa aula, a gente quer entrar dentro daquilo que são as pejúrias, as desgraças, as infâmias da tomada de decisões. A tomada de decisões ela é sempre custosa para a nossa existência. Por quê? Porque nós temos uma instância primal na nossa vida. A gente tem um impulso vital que faz com que a gente queira não tomar decisões. E o nosso córtex frontal, ele vai estar sempre ali controlando essa tomada de decisões e filtrando o que não deveria ser tomado e se deveria ser feito e liberando aquilo que deveria ser feito. É evidente que dentro destes princípios de economia de energia, você vai gastar muita energia raciocinando, pensando, impedindo. É claro, essa energia vai ser gasta. Mas a ideia é que a gente não gaste tanta energia quanto a gente gasta no dia a dia. Por quê? Porque dentro dessa atual conjectura de microdecisões, o que se percebe é que a gente vive em um constante estado de fadiga decisional. Então, o que a gente quer fazer é justamente quebrar esse grande mote de quem decide demais sobrevive de menos. Justamente pelo fato de que a pessoa que decide demais, tal como, por exemplo, Funes, o memorioso, aquele que a gente citou na aula sobre a memória, que decidia muito porque ele tinha uma memória infinita. Ele morreu, ele faleceu, o Funes. Então, cara, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer é tentar reduzir ao máximo este custo invisível das decisões. Para isso, nós precisamos refletir sobre o nosso tanque de energia psíquica. Vamos lá. A nossa vontade, o nosso foco, eles não são ilimitados. Na economia, existe uma definição de que a economia é a ciência que estuda a alocação eficiente dos recursos escassos. O que significa alocação eficiente de recursos escassos? Ora bolas, você tem uma determinada quantidade fiduciária, uma quantidade financeira, e você precisa alocar esta quantidade financeira em ativos que sejam rentáveis. É claro que dependendo da carteira de ativos que você tiver, você vai ter uma carteira de maior variância, ou seja, maior volatilidade, ou uma carteira de menor variância, ou seja, menor volatilidade. A ideia de alocação eficiente de recursos escassos é você saber onde aplicar o seu dinheiro para que esta alocação, para que esta aplicação, ela seja ao máximo eficiente. Então a gente vai usar a mesma premissa da economia para moedas fiduciárias para aquilo que é um recurso escasso muito comum na nossa vida, o tempo. Então, a grande questão é a seguinte, a gente tem um grande recurso escasso.
que é o quê? A nossa memória e a nossa energia, de certa maneira. A nossa vontade e o nosso foco. A nossa vontade vai diminuindo ao longo do dia. A gente acorda, eu não sei vocês, mas eu acordo meio sem vontade, mas assim, a gente acorda com muita vontade, a gente acorda com muita energia para ser gasta dentro de processos psíquicos, e à medida que o tempo vai passando e à medida que o dia vai correndo, a gente vai perdendo essa energia, vai tendo uma fadiga decisional. O que significa a gente ter uma fadiga decisional? A gente ficar ali, de certa maneira, destituído da capacidade de tomada de decisões. Ah, tanto faz, ah, tanto fez, ah, eu não quero isso, ah, eu não quero aquilo. Isso é fadiga decisional. Muitas vezes a gente acaba caindo aqui justamente nessa noite uma reserva absoluta, né? Por quê? Porque a gente já vazou muito dessa energia tomando micro decisões. Ah, eu vou aqui, eu vou ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou na academia agora, não vou na academia depois, eu não sei se eu vou na academia depois, porque agora eu vou na academia, eu faço cardio, eu não faço cardio, eu vou isso, vou aquilo, nananana. Pronto, acabou. Você chega à noite destruído, você chega à noite absolutamente... você chega à noite absolutamente violentado, assim, por qualquer vazamento ali que teve daquilo que era a sua energia principal do começo do dia. O erro comum das pessoas é pensar que esse cansaço ele vem de grandes decisões que você toma ao longo do dia, de grandes atividades intelectuais que você faz ao longo do dia, de grandes empreendimentos psíquicos que você faz ao longo do dia. Mas, na verdade, o grande mecanismo de escoamento de tudo isso, como se fosse uma torneira permanentemente ligada e que não consegue encher de novo a bacia, né? Permanentemente ligada e que não consegue parar, que não consegue, na verdade, ser bloqueada. É as microdecisões, cara. Então a grande questão é o seguinte, a gente se dispersa muito, a gente tem uma grande dispersão dessa energia psíquica derivada desse conjunto de microdecisões que acabam sendo um ruído para o nosso intuito principal, que é tomar decisões dentro da prática clínica. Grandes decisões, né? Que é esse esforço intelectual intenso, pensar, demorar, raciocinar, fazer, abstrair e generalizar. A gente perde muita energia psíquica tomando e fazendo estas micro decisões. Então, a grande questão é a seguinte, a gente tem aqui um grande mecanismo de sangramento, né? A gente tem uma hemorragia energética onde o grande mecanismo lesivo de tudo isso, dessa estrutura energética da nossa vida, é o ruído. Qual que é o ruído? Onde é que está minha chave? Onde é que está minha roupa? Qual roupa eu vou usar? O que eu vou treinar na academia? O que eu vou fazer amanhã de manhã? Quando o meu cachorro... Enfim, soltar aquilo que ele precisar soltar. E o que eu vou fazer hoje à noite? Então o que acontece, cara? Você tem aqui o grande corpo da sua existência, que é estudar fisiologia, atender paciente, diagnosticar pessoas, passar uma vida com as pessoas que você ama e ser outra coisa, ou ser médico juntamente com outra coisa que é importante para você. Pode ser o jiu-jitsu, pode ser sua namorada, pode ser, enfim, pode ser qualquer outra ocupação que seja importante para o seu projeto de vida. Claro que ter um projeto de vida é super importante para você, um hobby, qualquer coisa assim é importante. Então você tem que proteger esse essencial, você tem que proteger isso daqui que exige uma alta voltagem. Você tem que proteger isso aqui, ó, que exige uma bateria de 50%, 60%, 70%, certo? Então, você tem que evitar ao máximo esses escoamentos, esses sangramentos, você tem que evitar ao máximo essa hemorragia psíquica. E aí, cara... o que acontece? Quando você para raciocinar sobre a perda de energia psíquica, um dos grandes problemas que a gente observa é uma vida desorganizada. O que é uma vida desorganizada? É uma vida que é repleta de microdecisões. Você sabe que você tem uma vida desorganizada quando você não sabe quais são exatamente todas as coisas que você vai fazer no dia e que não são emergências. Então, por exemplo, hoje eu vou almoçar num restaurante e pedirei um filé de frango com molho de alcaparras. Um exemplo. Eu sei que hoje eu vou almoçar exatamente isso porque eu tenho um planejamento de almoçar isso. Eu vou treinar peito e depois de treinar os músculos do peitoral, eu vou sair com a minha namorada porque toda quinta-feira eu saio com a minha namorada. Chega uma hora que isso se torna um processo que ele é automático.
E como ele é automático, você acaba não se cansando. Por quê? Porque você não está roubando a energia do essencial. Você sabe que você precisa estudar fisiologia, que você precisa atender um paciente, que você precisa realizar seus diagnósticos, você sabe que isso vai fazer parte do seu dia. E você sabe que você precisa ter energia disponível para que você consiga tomar essas decisões, que muitas vezes elas, além de exigirem alta voltagem, elas são muito voláteis. Existem pacientes que são mais consumidores de energia do que outros, existem diagnósticos que são mais difíceis do que outros. Então você precisa ter sempre um banco de energia no qual você não perde tanto substrato para este roubo de voltagem do essencial, tá bom? E aí, a gente tem o antigo conceito do Baumeister, Roy Baumeister, que fala sobre a ideia de uma fadiga de decisão. O que é uma fadiga de decisão? É quando você perde a capacidade de tomar decisões eficientes porque você já escoou sua vida psíquica de uma forma inadequada ao longo do dia. Então, a qualidade de decisão ela vai caindo conforme a gente vai aumentando o número de decisões. Então existe uma correlação negativa entre a quantidade de decisões e a qualidade dessas decisões. E quais são os grandes sintomas dentro do estudante deste problema de fadiga de decisão? Ora bolas, nós temos aqui a grande inaptidão de tomar decisões, que é chamada de procrastinação. Você deixa uma decisão importante para ser tomada depois porque você não tem energia psíquica para conseguir tomar essa decisão naquele momento em que ela deveria ser tomada. Você, às vezes, abomina absolutamente e age sem a tomada de decisão, onde você decide mal, decide rápido, então a qualidade dessa decisão é muito baixa. Ou você simplesmente cai no branco, você esquece tudo, você não faz nada, você se perde. O mundo psíquico seu, ele aniquila a sua capacidade de decisão para se autoproteger. Então, a grande questão é o seguinte: se o seu dia foi caótico, se o seu dia teve muitas microdecisões, se o seu dia teve alguma coisa que fugisse da ordinalidade, ou seja, daquilo que é normal, evite estudar um tema muito complexo para esse final do dia. Por quê? Porque você vai perder a qualidade das suas decisões psíquicas à medida que você fez muitas decisões que escoassem muito a sua energia, certo? Então a grande questão é, você precisa não aumentar o tamanho do recipiente que você tem, mas você precisa, na verdade, fechar a torneira. Certo? É isso que você precisa. A sua solução não é tomar mais café, não é comer mais, não é ter mais energia. Mas sim, a sua solução verdadeira é gastar menos com coisas que são inúteis. E quais que são as coisas inúteis? São aquelas coisas que são triviais. Então, por exemplo, sua vestimenta, sua base de valores, se você vai sair na sexta-feira ou não, você precisa ter isso muito claro dentro da sua existência. Você precisa ter um ordenamento da sua existência. Eu, por exemplo, tenho uma coisa chamada Ordo Otaviorum. Ordo Otaviorum é a ordem do Otávio, onde eu explicito quais são as roupas que eu visto, quais são os meus limites de peso, quais são os meus principais exercícios, como é que eu trabalho, como é que eu opero, etc. Eu tenho este Ordo Otaviorum desde 2024. E ele vem sendo muito eficiente para que eu consiga tomar decisões de uma forma mais adequada. Por quê? Porque eu tenho uma rotina que ela é automatizada. Ou seja, tudo aquilo que é trivial está dentro do Ordo Otaviorum. Está printado, está escrito, está timbrado no papel no qual está guardado o ordo. Então, quando eu vou tomar alguma decisão que é trivial, essa decisão, na verdade, já está tomada. Porque basta abrir o livro e simplesmente fazer aquela decisão. Por isso que grandes dilemas morais não acontecem dentro de ambientes muito religiosos, porque você já tem um livro de regras, um livro de condutas, enfim, um livro de doutrinas que faz com que o religioso ele acabe ficando fechado dentro daquele conjunto de microdecisões, ele acabe não tendo o conjunto de microdecisões. E a grande ideia de você automatizar esse trivial, essa grande trivialidade, é você blindar o que é essencial. O que é essencial para o estudante de medicina? Estudar fisiologia, atender paciente, fazer diagnóstico, conversar com seus amigos, fazer networking, fazer tudo aquilo que você precisa fazer ao longo do dia, amar a sua disciplina, amar a medicina. Tudo isso gasta muita energia. Então,
você precisa, na verdade, diminuir esse alto custo aqui dessas decisões a todo momento e tornar a rotina automatizada, que é uma decisão com custo zero ou com um custo que tende a zero. Um custo que ele é muito baixo, um custo que, na verdade, ele por muitas vezes acaba sendo irrisório. Então, a grande questão é a seguinte, né? Se você quiser parar de pensar grande, se você, na verdade, quiser pensar grande, você precisa parar de pensar pequeno. Isso é o grande mote da economia da inteligência, certo? Cada decisão eliminada da sua rotina, ela é, na verdade, mais uma unidade de foco que sobra para a sua medicina. Quanto menos decisões você tomar, mais saudável vai ser sua vida psíquica. Quanto menos escoamento de energia você tiver, o que vai acontecer? Você vai conseguir fazer com que unidades de foco sobrem para a prática médica. E aí você vai se tornar um médico melhor, um médico menos desintegrado. E sendo você um médico melhor, menos integrado, você terá menores colapsos. E tendo menores colapsos, você vai conseguir, de uma forma muito bem sucedida, se tornar um bom estudante de medicina e doravante um bom médico, tá? Por isso que eu defendo muito a ideia de que você precisa ser apaixonado pela medicina. Porque quando você é apaixonado pela medicina, essas microdecisões já são aniquiladas pela sua paixão, certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver uma estratégia prática de simplificação, tá bom? E a gente vai dar continuidade a esse princípio da economia de energia. Eu sei que muitas vezes isso pode passar um pouco por cima, eu sei que muitas vezes isso pode parecer um pouco abstrato, mas tentem praticar essa tomada de microdecisões de uma forma automática. Tomem todas as suas microdecisões de uma forma anterior, uma forma prévia àquilo que são as suas principais decisões. Tome no começo da semana, no começo do ano, enfim, na temporalidade que você quiser. Mas tome essas decisões. Saiba que na sexta-feira à noite você vai comer sua pizza doce. Você vai comer o que você vai querer. Você vai fazer tudo isso. Na sexta-feira à noite você deixou esse tempo blindado para você sair com seus amigos. Essa certa rigidez cognitiva não pertence àquilo que é a disciplina propriamente dita, porque lembra que a disciplina quebra, mas sim pertence ao eixo, porque aqui você está protegendo aquilo que é essencial para você, que é justamente se tornar um sujeito médico. Tudo bem? Muito obrigado por terem assistido essa aula, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Deixem suas dúvidas aqui no comentário. Obrigado, tchau, tchau.